Olá, alunos. Vamos para a resolução de uma questão falando sobre os conceitos básicos de microinformática. Então, vamos à leitura da questão comigo na tela do computador. Em função da limitação da capacidade da RAM e a característica de volatilidade na retenção de dados nesse dispositivo de memória, o armazenamento em arquivos guardados em dispositivos auxiliares, como discos rígidos, é empregado para garantir a persistência dos dados nos computadores. Esses arquivos, letra A, são entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador, que é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos. Letra B, são dispositivos físicos para guardar conteúdo digital. Letra C, possuem extensões que definem qual é o equipamento associado no arquivamento dos dados armazenados. Letra D, podem ter backups, que são cópias dos dados neles armazenados, feitas em dispositivos obrigatoriamente externos ao computador de origem dos dados. E a letra E, salvos em cópias, backups, realizadas em um determinado computador, só podem ser restaurados no mesmo equipamento de sua origem. Bem, vamos tentar resolver essa questão. Ele cita vários pontos importantes, como, por exemplo, fala sobre a limitação da capacidade da RAM e também características de volatilidade dessa memória. Para aprender bem em relação a essa questão, nós vamos começar entendendo o que é cada dispositivo num computador. Por exemplo, aqui eu mostro para vocês um determinado computador, e esse computador apresenta o gabinete, apresenta o monitor, lá tem o teclado, tem o mouse, nós temos também aqui as caixas de som aparecendo, tudo isso são componentes de hardware do computador. Bem, nesse meu computador, dentro deste gabinete, nós vamos encontrar um dispositivo chamado disco rígido. E esse disco rígido que está aqui dentro do computador, ele é um dispositivo que armazena os diversos arquivos que eu uso no meu cotidiano. Por exemplo, quando eu uso o Word e peço para salvar um arquivo, é muito comum eu salvar esse arquivo no disco rígido do meu computador. Mas nesse gabinete, além de ter disco rígido, aqui dentro tem uma placa-mãe, e encaixado nessa placa-mãe existe uma memória, pentes de memória RAM. A memória RAM, RAM, é considerada a memória principal do computador. Essa memória principal só armazena os dados que estão sendo processados, que estão em processamento. E ela é uma memória volátil, dos quais todo o conteúdo da memória RAM é apagado quando tu desliga o teu computador. Já o disco rígido não é volátil, é persistente. Os dados permanecem no disco rígido mesmo quando tu desliga o computador. Bem, olhando essas características, então vamos estudar um pouquinho a diferença entre memória RAM e disco rígido. O mais importante a saber é que a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. E essa memória RAM, chamada de memória principal do computador, ela tem suas características de volatilidade. Isto é, ela depende de energia elétrica para manter os dados. Quando tu desliga o computador, a memória RAM, que é a memória principal, perde todos os dados. Então a memória RAM, conhecida como memória principal, é volátil. Ela perde os dados na ausência de energia elétrica, certo? E ela só mantém os dados enquanto estão sendo processados. Já o disco rígido é chamado de memória auxiliar, ou ainda de memória secundária. E o disco rígido não é volátil. Assim que tu desliga o teu computador, os dados que estão armazenados aqui dentro do disco rígido não são perdidos. Então o disco rígido, que é memória auxiliar ou secundária, os dados permanecem mesmo na ausência de energia elétrica, porque ele não é volátil. Por isso que ele serve para armazenar os diversos arquivos que tu usa no teu cotidiano, ok? Então vamos lá, características importantes sobre a memória RAM que eu destaco para a gente estudar. Primeiro, claro, a memória principal do computador. Então é bom nunca esquecer para a prova, a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. Segundo ponto, acompanhando aí na tela, a memória RAM armazena os dados que estão em processamento. Quer dizer, ela armazena os dados enquanto eles estão sendo processados pelo sistema. Se os dados não estão sendo processados, não estão armazenados na memória RAM. Ela também é volátil. Volátil, isto é, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Quando tu desligar o computador, todo o conteúdo da memória RAM será apagado. Outra característica, a memória RAM é conhecida como uma memória de leitura e escrita. Quer dizer, tu pode gravar dados na memória RAM e eles podem ser lidos da memória RAM também,
porque ela permite leitura e escrita desses dados. Ok, isso são características, então, da memória RAM, que é a memória principal do computador. Já o disco rígido, que é conhecido como memória auxiliar, memória secundária, ou ainda pode ser chamado também de memória de massa, ele tem outras características. Em primeiro lugar, eu diria, além de ser chamado de memória auxiliar, ele pode ser chamado então também de memória secundária. Isso é importante em relação ao disco rígido. Outro ponto, o disco rígido é uma memória não volátil. Não volátil, isto é, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Os dados se mantêm no disco rígido armazenados, mesmo depois que tu desligar o teu computador. E um terceiro ponto, que ele também é de leitura e escrita, então posso gravar os meus arquivos no disco rígido, como também posso fazer a leitura dos arquivos que estão lá dentro do disco rígido. Isso tudo importante analisar. Bem, vamos pegar a alternativa A. Ela dizia, estes arquivos, percebe, está perguntando esses arquivos, mas esses arquivos que estão armazenados onde? Em dispositivos auxiliares, como o caso do disco rígido. Então, os arquivos que estão armazenados no disco rígido são entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador, que é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos. Está certo, porque quando eu falo em arquivo, arquivo é software, quer dizer, é parte lógica, uma entidade lógica. Arquivo não é parte física, não é palpável, não é hardware. Portanto, quando ele afirma, estes arquivos que estão armazenados no disco rígido, eles são entidades lógicas? Sim, porque eles não são palpáveis, não é parte física, é parte lógica, é informação. Então, os arquivos que estão armazenados no disco rígido são considerados o que a gente chama de entidade lógica, quer dizer, faz parte do software, não faz parte do hardware, porque não é parte física. E aqui ele diz que são mapeados pelo sistema operacional do computador. Está certo. É o Windows, por exemplo, como sistema operacional, que faz o mapeamento desses arquivos e onde eles estão armazenados. Por exemplo, em que local do disco rígido está armazenado aquele arquivo. Então, o sistema operacional faz o mapeamento para descobrir onde esses arquivos estão armazenados lá no disco rígido. E o sistema operacional é responsável, então, por gerenciar o acesso ao dispositivo físico. Exemplo, o HD, o disco rígido. O disco rígido é físico, é palpável. Então, o sistema operacional gerencia o acesso a esses arquivos que estão num dispositivo físico, por exemplo, lá no disco rígido, que é onde os dados de fato estão armazenados. Portanto, a letra A já era a resposta correta para a nossa questão. Por que a B está incorreta? Porque a B disse que esses arquivos são dispositivos físicos. O arquivo não é físico. O que é físico é o disco rígido onde o arquivo está armazenado. Portanto, a letra B já está incorreta, porque disse que esses arquivos, observa, está citado ali, ó, esses arquivos são dispositivos físicos para guardar conteúdo digital. Errado, são entidades lógicas que armazenam a informação digital. Errado a letra B. Letra C, está dizendo que esses arquivos possuem extensões. Está certo, os arquivos possuem extensões. Por exemplo, curso.docx. .docx é a extensão. Aí ele diz que esses arquivos possuem extensões que definem qual é o equipamento associado no arquivamento de dados armazenados. Não. A extensão não define qual é o equipamento. A extensão define qual é o tipo de programa que vai ser capaz de abrir esse arquivo. Então a extensão vai definir o tipo de programa, o tipo de software que vai poder manipular esse arquivo. E não qual é o equipamento associado, e sim qual é o software associado. Por isso estava errado a letra C. Os arquivos de fato têm extensões, mas isso define o software associado e não o hardware, não o equipamento associado. Incorreto a letra C de Canadá. Onde está o erro então, já que a A está certa, a letra D também está incorreta. Mas olha onde é que está o erro. A letra D disse que esses arquivos podem ter backups. Backup é cópia de segurança. Sim, os arquivos podem ter backup, podem ter cópia de segurança. Agora ele diz que são cópias dos dados neles armazenados, feitas em dispositivos obrigatoriamente externo ao computador de origem de dados. Esse obrigatoriamente aqui é que deixou errado, porque o backup pode ser feito também num dispositivo interno do computador, não só em dispositivos obrigatoriamente externos ao computador de origem de dados. Errado a letra D. Até pode ter backup, e esse backup pode ser interno ou pode ser um backup externo. Ali ele disse que era obrigatoriamente externo. Letra E.
esses arquivos, aí ele diz, salvos em cópias backup, realizadas em um determinado computador, só podem ser restaurados no mesmo equipamento de sua origem. Quando faz backup, quando faz cópia de segurança desses arquivos, eles podem depois ser restaurados no mesmo computador, mas podem também ser restaurados em outros computadores. Quer dizer, o backup que tu faz do computador A pode depois ser restaurado no computador B. E a questão aqui afirmou que esses backups, essas cópias, só podem ser restaurados no mesmo equipamento de origem. Errado, porque podem ser restaurados também em outros equipamentos que não só o de origem. Errado a letra E de Equador. De fato, se a gente pegar essa questão, a resposta correta é a letra A, que diz que esses arquivos são entidades lógicas, mapeadas pelo sistema operacional. Tá certinho a indicação, então, da letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos!